Senhor Jesus, Divino Mestre, com as tuas bênçãos de paz, de compaixão, de misericórdia, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado de estarmos de volta neste ambiente virtual para o estudo do livro de Gênesis. Agradecemos a Ti pela renovação das oportunidades, pela permissão do nosso trabalho na seara espírita cristã. Agradecemos pelas bênçãos que temos recebido, pelas orientações que beneficiam a nossa marcha, a nossa caminhada no plano físico. Que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance, tanto em termos de transmissão, do que fomos capazes de captar do plano mais alto, quanto em termos de assimilação, para qualificarmos a nossa caminhada no cenário terreno, colaborar contigo dessa forma para a nossa regeneração e a regeneração dos nossos irmãos em humanidade. Pedimos aquele auxílio dos nossos amigos espirituais que nos amparam, nos inspiram e coordenam a nossa caminhada terrena em Teu nome, e que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Eu vou projetar o texto e iniciar a leitura. Nós vamos hoje estudar o capítulo 4, a partir do versículo 16, do livro de Gênesis. Então vamos lá. Capítulo 4, versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zila. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naama. Muito bem. Fiquemos aqui nesses versículos e vamos, então, trabalhar o versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Esse termo, e saiu Caim de diante da face do Senhor, define a reencarnação e, simbolicamente, a saída da face do Senhor, definindo o esquecimento do passado, que é a face da consciência desperta, em que o Senhor define o grau de consciência de abrangência das vivências do passado. Definindo, então, aí a face do Senhor presente na intimidade como grau de consciência desperta, de consciência mais lúcida. E habitou na terra de Nod. Habitou na terra de Nod. O nome Nod significa, em hebraico, exílio, vagueação. Veja que coisa interessante.
Então, definindo aí um novo contexto para atuar, graças ao esquecimento do passado, atuando na terra do coração, que é o centro operacional de todas as propostas representada no nosso ambiente, nas pessoas, circunstâncias, fatos e situações. Então, operando a nossa transformação moral, aquele domínio das inclinações más na terra do coração, nós vamos também impactar em torno, principalmente nas pessoas, sensibilizando-as, induzindo-as positivamente para os movimentos de transformação a partir dos nossos esforços, que vão se refletir nos exemplos, nos atos, nas palavras, nos pensamentos. Então, nós vamos atuando em duas frentes, no campo espiritual, pelo pensamento, pelo sentimento, mais diretamente falando no campo espiritual, que é o campo onde os nossos pensamentos e sentimentos adquirem forma, coloração, cheiro e tudo mais que nós aprendemos com André Luiz, e vamos impactar também nas circunstâncias, nos fatos, nas situações, na sociedade, pelos exemplos que vamos irradiando. Então, quando nós nos encontramos em regeneração efetiva, essa regeneração individual vai se refletir no campo sociológico, em alguma medida, porque o estado de espírito tende a exteriorizar-se. E é por isso que o elemento, na faixa do falso profeta, ele se torna um mentiroso, porque ele prega determinada situação, mas ele não pratica. Ele continua praticando a sua verdade individual, que é o seu propósito do dia a dia. Então, a Terra define tudo que representa o terreno de nossas aspirações, de onde procuramos retirar as condições de atendimento dos nossos ideais, propostas de crescimento e de afirmação. Então, Terra sempre se refere ao plano do sentimento, que é o campo interior das nossas elaborações, construções e edificações. E habitou a terra de Nod, da banda do Oriente do Éden. Então, a banda do Oriente do Éden simboliza o plano de onde vem a orientação. Então, nós sempre estamos sob a tutela, sob a orientação superior, em quaisquer empreendimentos e circunstâncias que vamos realizar na Terra, no plano da reencarnação. Obviamente que nós, em determinados momentos, vamos dar força aos elementos complexos com os quais entramos em sintonia em função dos reflexos complexos, das imperfeições, das emoções primárias. Mas os orientadores nunca nos abandonam, eles aguardam o momento para restabelecer a sintonia. Quanto mais nós nos firmamos nos bons propósitos, nos bons pensamentos, na busca pela vivência dos bons sentimentos, evidentemente, e mais estreita e acentuada se fará a sintonia, não mais a sintonia, a afinidade com os nossos amigos espirituais que buscam nos inspirar e orientar. O anjo guardião, os amigos espirituais e todo o grupamento que vai passar a nos ajudar na pauta da simpatia,
à medida em que nós vamos estendendo a área de atuação do bem. Nós vamos granjeando os amigos, tanto os encarnados quanto os seus amigos espirituais, e nós vamos ampliando a rede de afinidades no campo psíquico, no campo espiritual. E, obviamente, vamos dando menos força, aqueles elementos complexos vão encontrando barreiras para atuarem no nosso campo psíquico. E aí vamos estabelecendo aquela profilaxia natural, a desobsessão natural. Muito bem, então vamos lá, versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e teve a Enoque, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Então, no plano dessa nova existência que Caim se encontra, então, à medida em que as emissões do passado vão se apresentando na pauta dos compromissos assumidos intuitivamente, os compromissos assumidos no passado no intervalo preparatório para a reencarnação, que vão ressurgindo de forma intuitiva, seja pelos sonhos, seja pelos movimentos naturais aí na caminhada. E assim, o plano do sentimento vai se tornando mais consciente. Nós vamos então conhecer a mulher. Conhecer a mulher significa identificar o padrão de sentimento que trazemos na intimidade, tanto aquele padrão que precisa ser trabalhado para melhor, quanto o padrão já positivo que já fomos capazes de desenvolver, com o propósito de uma nova edificação, conhecer o estado, a soma do nosso arquivo automático, mas com a soma dos elementos novos que vamos recebendo, fazendo aquele amálgama positivo para uma nova elaboração, que se trata da elaboração do homem novo. Mas o homem novo é elaborado com as bases do homem velho. Com as bases do homem velho, o substrato adquirido ao longo das existências. O que nós aprendemos no mundo espiritual, trazemos para trabalhar no plano físico, representa um esboço, um planejamento, que vamos buscar operacionalizar, concretizar, com o nosso arcabouço já automatizado. Por isso que o progresso é lento, porque o trabalho de alterar a carga que trazemos do passado é demorado, é lento, em função da rotina automática já estabelecida nos milênios. Então, hoje nós estamos trabalhando aqui para sedimentar uma nova rotina. Quando voltarmos a uma nova existência, nós teremos já uma rotina positiva bem mais avançada para dar maiores passos no campo do progresso moral e espiritual. Então, nesse plano da Terra, do coração, na reencarnação, o que emerge do passado de forma automática, mais o que trazemos como esboços, que vão representar a voz da consciência, que vão representar as intuições do anjo guardião, dos amigos espirituais, vai estabelecer um conflito no campo da consciência desperta. Vai estabelecer um conflito.
que são os conflitos existenciais, que são as dúvidas que vão surgir nesse movimento natural. Então, por isso que o importante é o empenho na prática do bem. Empenho na prática do bem, na prática do amor em todas as circunstâncias, porque assim nós vamos esclarecendo as dúvidas que vão surgindo na intimidade de forma natural pelo trabalho que vai sendo realizado. Nós aqui particularmente, do grupamento Camilo Chaves, nós temos tido uma prova extraordinária da realidade espiritual em função do que vem emergindo na reunião mediúnica. Pelo menos de 3 anos para cá, de forma bem intensa. Tudo isso aliado a sonhos que vamos tendo, que os médiums vão tendo, nós vamos então constatando a realidade espiritual que temos estudado. E isso, obviamente, representa um trabalho de respaldo dos amigos espiritual em função da seriedade dos trabalhos e dos esforços que nós temos realizado sistematicamente para a vivência do bem. Porque se nós fôssemos um grupo leviano, curioso, evidentemente que estaríamos a braços com espíritos pseudo-sábios, zombeteiros e levianos que iriam complicar a nossa caminhada, trazendo aí determinados aspectos complicadores da marcha. Então, o foco, exatamente pelo foco do nosso trabalho não ser a curiosidade com relação ao passado, nunca foi curiosidade em se conhecer o passado, é que, em função dos esforços, da seriedade, que os espíritos, então, resolveram, digamos assim, liberar os dramas do passado, até para equacionamento, em função do grande grupamento de irmãos que ficaram com as suas marcas desses tempos antigos até o presente. Para nós é uma bênção poder trabalhar para auxiliar o equacionamento dos dramas já no plano da existência física. E se nós perseverarmos na seriedade, provavelmente os trabalhos vão seguir nessa toada, para que nós possamos aproveitar o tempo para colaborar com os espíritos amigos para solucionar os dramas, as dificuldades de muitos corações. Então, é o conhecimento da mulher, conhecimento da profundidade abrangente da nossa atuação desde a antiguidade. Tudo certo? Comentários? Então nós vamos notar que enquanto muitos companheiros aí na própria área espírita buscaram fazer experimentações mediúnicas para descobrir o passado, nós aí trabalhando no terreno natural da mediunidade na busca por auxiliar os desencarnados de forma espontânea e desinteressada, merecemos da espiritualidade como um investimento, não como um mérito assim efetivo, mas como um incentivo a permanecer na marcha, essas revelações que temos tido.
e que têm sido aí comprovadas por médiuns até de fora do nosso grupamento, como eu tenho aqui coletado informações de médiuns que não participam do nosso grupamento, que têm trazido depoimentos espontâneos que confirmam e corroboram essas questões que vêm sendo levantadas, amigos. Tudo isso faz parte aí do conhecimento, o conhecimento do passado, da mulher, dos sentimentos, do próprio conjunto do Caim na nossa intimidade, somatório, para que a gente possa ir equacionando os dramas do passado. De acordo? Quem fala, Luiz? Não sei se é o que você está falando. Caim que matou. Tá. Vocês estão ouvindo? Todo mundo está ouvindo o Luiz perfeitamente aí, porque eu estou ouvindo o Luiz picado. Não, bem não. Luiz está picando. Está congelando de quando em quando aí Qualquer coisa vai para a sala. Fala aí, vamos ver se melhorou. Eu estou sempre no mesmo lugar. Está escutando? Agora sim. Eu estou perguntando se dá para fazer algum paralelo entre o Caim, que matou Abel, né, que não gerou nada, e esse Caim que conhece uma mulher, que gera filhos, que constrói uma cidade, que já impacta o ambiente físico. Isso aí é o que vem à frente, né? Você está antecipando aí as etapas. É o que nós vamos trabalhar à frente. Ó. Ele concebeu, teve Enoque, edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Nós já vamos chegar lá. Na verdade, esse versículo 17 é uma reciclagem do primeiro versículo do capítulo 4. Olha só o que diz o versículo 1 do capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então aqui é a reciclagem, é o retorno. Porque vamos lembrar que o Caim matou Abel, certo? Então aqui é a reciclagem, a nova oportunidade. Ó. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, que define o recomeço. Pois Enoque é Abel que volta. É Abel de volta. Definindo aí os movimentos de repetição e de reciclagem, que é a tônica da reencarnação, de retomada de um trabalho que não foi feito, que acontece com todos nós em diversos momentos da nossa existência. De acordo? Esse movimento de conhecer o Caim, a sua mulher. Quando nós estamos falamos aqui, esse conhecimento nos planos mais profundos, que vão se operando de duas maneiras. À medida que nós vamos estudando a doutrina, vamos intensificando o estudo, e quando nós falamos em estudar a doutrina, amigos, não é ler os livros espíritas apenas. Não é ler. Porque nós temos aí elementos que leem codificação. Eu já li a codificação, agora eu vou ler André Luiz. Lê André Luiz, lê Emmanuel.
Aí ele acaba, não, agora eu quero outras coisas, já li André Luiz, já li Emmanuel, já li Kardec, e começa a ler naquela busca curiosa para saber aspectos exteriores do mundo espiritual que não são relevantes. Não são relevantes. O que acontece? O elemento vai entrando no terreno em que vai favorecendo para que os pseudo-sábios comecem a psicografar. Porque não vai havendo profundidade. E o movimento espírita hoje tem carecido dessa profundidade. Nós temos visto muita coisa complexa sendo psicografada em função desse pseudo-conhecimento. Então, quando nós falamos estudo, é estudo repetitivo, sistemático da codificação. Porque a codificação, meus amigos, nas entrelinhas tem muita coisa a ser descoberta. Muita coisa a ser aprendida. E à medida que a gente se realiza esse tipo de estudo associado à prática do bem, nós vamos naturalmente conhecendo o nosso próprio interior cada vez mais profundamente e vamos tendo intuições, emersões, principalmente nós que lidamos com a mediunidade, nós vamos tendo as emersões até pelos sonhos, e essas emersões são movimentos que vão desaguar na reunião mediúnica, como nós estamos testemunhando. E à medida que nós vamos aprofundando esse conhecimento, fazendo esse trabalho associativo do autoconhecimento das tendências, dos conteúdos que emergem nos sonhos, e aqui eu digo para vocês, trazendo o meu testemunho pessoal no campo dos sonhos, que conteúdos de outras vivências que vamos tendo durante os sonhos, eles são inconfundíveis, porque eles são sempre fora do contexto da nossa vida natural. Fora do contexto do dia a dia. E nós não esquecemos desses sonhos. Todos os sonhos que eu particularmente tive, que eu vou chamar de sonho retrocognitivo, porque a retrocognição é aquele fenômeno da emersão do passado, seja por regressão de memória espontânea ou provocada. E esses sonhos eles permanecem na nossa memória, em função do conteúdo de intensidade que eles trazem. Então, quando nós começamos e eu falo isso para vocês, sem qualquer intuito de vaidade ou de uma promoção aqui, pessoal, só como testemunho do fenômeno, para que vocês possam entender o que vem, por exemplo, ocorrendo comigo, particularmente, é que os sonhos associados às comunicações, aos sonhos de médiuns, formam uma engrenagem, um conjunto, que vão possibilitando outras emersões. E é interessante que quando a gente tem quando nós temos assim um conjunto de revelações de algumas existências, que é o meu caso, uma hora dessas eu vou abrir para vocês o livro, digamos assim, né? Porque nós estamos estudando Apocalipse, o livro. Eu já tenho coletado algumas existências, eu só estou aguardando confirmações. Que alguém já até me disse para escrever um livro aí, e eu estou até pensando realmente, porque são muitos dados, são muitas coincidências, e com coisas que têm acontecido na minha vida. Datas do nascimento de determinadas personalidades e ano têm se apresentado em determinadas
acontecimento da minha existência de uma forma assim impressionante. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui para você, sem citar. Quando a minha esposa fez o tratamento da quimioterapia, que ela foi internada no Hospital São Lucas para fazer a biópsia, o número do quarto em que nós ficamos é o número do quarto, é o número do ano do nascimento de uma personalidade que eu teria sido. A data de saída é a data de aniversário de uma importante batalha do tempo das Galhas, no nosso envolvimento lá com o Júlio César, e com a morte desse personagem por assassinato. É a mesma data. E foi a data de saída do hospital. Então são coisas. Então quando a gente reúne todos esses dados, e a gente começa a analisar, fazer um estudo das características desses personagens, da biografia, no meu caso particular, eu já notei que tem períodos da minha existência que se encaixam nas vivências dessas personalidades, como se fossem reciclagens de algumas existências dentro de uma, entenderam? Então nós vamos, que eu até anotei aqui, ó, porque estou dizendo tudo isso porque eu anotei do nosso companheiro Honório, isso aqui, ó. Olha o que o Honório escreveu sobre e conheceu Caim, a sua mulher, aqui, ó. Voltando aí no plano anterior. Recapitulação do que ocorreu no capítulo 4, versículo 1, já citado, Adão e Eva. Retorno cíclico na linha da espiral evolutiva para a reciclagem. No campo biológico, o reencarnante repassa toda a trajetória da evolução, desde a primeira célula. Nós já estudamos isso em André Luiz. Quem já leu André Luiz vai se lembrar. Quando da perseguição de Herodes, Jesus é levado por José e Maria para o Egito, onde os hebreus buscaram os alimentos. Abraão, depois José, Jacó, etc. Moisés foi levado depois. Acontece conosco também, e podemos notar que quando temos notícias de experiências passadas e vamos fazer uma análise da nossa vida à luz dessas vivências, vamos encontrar ressonâncias e conexões dessas experiências com fases mais marcantes da nossa vida. Estamos conhecendo as nossas mulheres, ou seja, as experiências e as obras que fizemos, e essas microvivências de outras encarnações, dentro da nova reencarnação, oferecem a oportunidade de reatar, reajustar laços, fazer diferente do que foi feito. É todo um trabalho que nós vamos compreendendo e vamos entendendo, meus amigos, que a reencarnação é uma realidade. Esse é o propósito. Esse é o propósito, tá? De tal forma que a gente, quando alguém diz para nós que é uma ilusão, não tem nem como nós concordarmos com a situação dessa, mas também não tem como nós individualmente queremos transferir para o próximo as nossas experiências comprobatórias. E essas lembranças não são para nos envaidecer, engrandecer, porque foi o fulano, porque foi o ciclano. Não. Porque essas personalidades do passado sempre foram personalidades muito egocêntricas, muito megalomaníacas e vaidosas, que promoveram no mundo com escândalo, trouxeram complicações aí para a sociedade. E hoje, buscamos então, e ela concebeu e teve a Enoque, com a reciclagem, pois Enoque e Abel de volta, e dessa vez o Enoque não mata, o Caim não mata o Enoque, ou seja, dessa vez ele
abriu o coração para o padrão, que foi rejeitado. Porque o assassinato de Abel simboliza rejeição de um componente de cunho superior, meus amigos. Certo? Eu pergunto aí se ficou claro, se alguém quer fazer algum comentário, acrescentar algum fato. Júlio, eu estou observando aqui o seguinte, que as obras de André Luiz, por exemplo, elas são riquíssimas nesses tipos de reciclagem, para nos esclarecer melhor, né? Sim. Ele sempre inclusive em termos de sonhos, né? Ele trazendo para a gente que nós nunca descansamos. E Não. que os sonhos, por exemplo, o sono, eles nos propicia, se bem preparado, claro, conhecimentos maravilhosos, né? Quer dizer, nós somos levados para locais em que nós temos um aprendizado maravilhoso, como também o contrário, quando nós não nos preparamos para dormir, né? E eu estou lendo, por exemplo, estou reciclando novamente algumas obras de André Luiz e eu estou vendo isso com muita clareza. E isso que você falou aí a respeito dos números, dos locais que a sua esposa esteve, vem trazer para a gente que coincidência não existe, né? A gente tem que estar atento a tudo que se passa onde a gente se encontra. Sem sombra de dúvida. É porque são esses detalhes que vão nos ajudar a montar um quebra-cabeça. Porque não é um detalhe que de um acontecimento banal, é um detalhe de um acontecimento importante na existência de uma pessoa. Você fazer uma cirurgia para fazer uma biópsia em função de um tratamento de quimioterapia, nós não estamos falando aqui de um acontecimento fútil e banal na existência de uma pessoa. Uhum. Então, aí, porque a coincidência dos números é impressionante. É muito impressionante a coincidência, a circunstância, não é isso? Então, são fatos aí que, olha, são bem interessantes, viu? De serem analisados. E assim, dentro desse contexto, eu posso dizer para vocês assim que é interessante, porque hoje eu olho para trás e o que eu percebo é que parece que eu vivi algumas existências dentro da minha existência em função dos acontecimentos da minha vida, não é? Em função de acontecimentos, né? Então, por exemplo, a Guerra das Galhas durou 6 anos. Vocês vão encontrar aí no registro histórico duas datas, de 58 e 52, que é a mais aceita, né? 58 a.C. e 52 a.C., 6 anos. E outras vão apontar que foi de 59 a 51, mas o trabalho mais consistente diz de 58 a 52, 6 anos, não é? E eu trabalhei, e o outro personagem, ele teve um período de governo de aproximadamente 6 anos, olha que interessante. E isso aí é um outro personagem, eu estou falando de duas personalidades, tá? Uma no último século da República Romana, e a outra no outro período que, por enquanto, eu não posso falar. Mas 6 anos de 6 anos aí de uma atividade intensa no campo militar e no campo bancário, que é mais interessante, porque o segundo personagem teve uma atuação muito forte em reformas monetárias em Roma. E o que é curioso,
para que vocês tenham uma ideia da coisa, fazendo aqui uma análise assim, interessante da situação, é que eu, quando jovem, queria entrar para a aeronáutica, lá pelos meus 16 anos. Aí me tiraram do caminho da aeronáutica e me colocaram no caminho bancário. Olha onde eu fui trabalhar, no banco. Num banco. E depois de alguns anos no banco, eu fui trabalhar no caixa. Né? O setor do caixa, o setor dos caixas dos bancos chama bateria. Olha que interessante, bateria. E a linha de frente, certo? Ali. E, e eu fui, transferido dentro da minha agência para trabalhar no caixa, dentro de um posto avançado. Eu trabalhei, o banco criou, a minha agência criou um posto avançado lá no final dos anos 80, dentro de uma instituição, e eu trabalhei 6 anos dentro dessa instituição, no posto avançado do banco. Sabe qual era a instituição? 4ª Brigada de Infantaria do Exército, na Rua Juiz de Fora. Então veja que interessante, né? Então aí tem coisa, não tem? Quando você vê um conjunto de umas revelações e você começa a analisar a sua vida, você fala, puxa vida, isso é reciclagem. Então eu fui reciclar junto a militares do Exército. Olha que interessante. Uma situação envolvendo moeda, dinheiro, que foi a mesma situação que levou um determinado personagem mais à frente a, a exterminar de forma. Exterminar não é bem o termo. Abafar de forma cruel uma rebelião que houve em Roma por causa de questões monetárias. Veja que interessante, né? Então, eu estou dizendo tudo isso para vocês pelo seguinte: aqui não é para dar um tom de pessoal ou de vaidade. É que nós somos encarnacionistas, nós somos adeptos da pluralidade das existências, praticamos a mediunidade, para mostrar para vocês que nós estamos tendo as provas, meus amigos. As provas têm vindo de forma exuberante na nossa caminhada, viu? Então vamos ficar atentos aí a esse movimento, que são movimentos importantes aí, em função dos trabalhos que precisam ser feitos, das reciclagens, até em função de uma retomada no futuro. O futuro a Deus pertence. Então vamos lá, ela concebeu e teve Enoque. Então, vejam bem, o subconsciente, que é o Caim representa o subconsciente nosso. Não só o subconsciente animalizado, mas nós que estamos aqui hoje, estudando Espiritismo, no Transição, no mundo de expiações e provas para a regeneração, nós já temos um subconsciente um pouco mais qualificado. Já trazemos aí no nosso arcabouço experiências, por exemplo, até dentro da própria doutrina espírita no século XIX ou no início do século XX. Nós já Olha, com um grau de certeza assim, bem ousado, eu vou dizer para vocês que nós aqui, praticamente todos nós, somos espíritas de segunda experiência na Terra. Então nós já trazemos um subconsciente já um pouco mais qualificado, e hoje estamos reciclando com acrescentando uma nova soma de caracteres, de valores novos, para a autoafirmação desse plano e o avanço além, no campo do amor, evidentemente. Campo do amor, evidentemente. Olha, porque eu vou dizer para vocês. E aí eu vou trazer de novo a minha experiência.
Porque se nós não estivéssemos trabalhando efetivamente com interesse em nos transformar moralmente, eu não teria condições de conviver com as informações de elementos complexos do passado que eu fui. Eu não estou falando aqui, amigos, eu não estou falando aqui de elementos que no passado foram apóstolos, de elementos que foram espiritualistas, não. Eu estou falando de elementos que foram romanos cruéis. Romanos cruéis. Passavam espada, tá certo? Nesse sentido. Então, se a gente não tivesse uma certa preparação, você podia até entrar em depressão, puxa vida, o que eu fui no passado, não é? O elemento pode definir que ele está condenado por chupão. Mas não é por aí a coisa. O passado passou, ficou, e hoje nós vamos com a riqueza das iniquidades. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade? Quem se lembra? Paulo, né? Paulo. Granjear amigos com as riquezas da iniquidade. Meus amigos, é o nosso passado, é a nossa personalidade. Não tem como matar o Caim. Lembra aqui que já tratamos disso aqui, ó? Tem como matar o Caim. O Caim está na memória. O Caim tem seus substratos positivos que nós vamos usar hoje para edificar novas coisas, ó. E ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade. Naquele tempo lá, aqueles tempos recuados, pode até definir que realmente foi edificada uma cidade. Mas nós hoje estamos trabalhando com esses recursos todos, com essas riquezas todas da iniquidade, para edificar a regeneração. Novo plano social qualificado e aprimorado, do qual, obviamente, estamos muito longe, principalmente no Brasil. Se nós não tivermos consciência disso, nós não vamos ajudar os espíritos a melhorar. Não vamos. Se nós acharmos, deitarmos em berço esplêndido, concordar tacitamente que o Brasil é a pátria do Evangelho, está tudo certo, nós não vamos colaborar proativamente com os espíritos para mudar a situação. Nós vamos continuar engolindo gato por lebre, se é que vocês estão me entendendo. Então, a situação é grave, a situação é difícil, porque, infelizmente, a complexidade se instaurou no movimento espírita, a alienação se instaurou no movimento espírita, o movimento espírita virou mais uma religião tradicional como as outras, e fica esperando a descida dos espíritos superiores para mudar o mundo, e nós não fazemos nada para mudar o mundo em função de ideologias aí que estão aí complexas no mundo. E eu não vou entrar nessa seara não, porque eu acho que não preciso desenhar para ninguém que eu a que estou me referindo aqui. E ele edificou uma cidade. Então é processo de elaboração em função das causas anteriores, com novas fundações. Novas fundações. Então, em termos de evolução humana, as primeiras cidades surgiram cerca de 12 mil anos antes de Cristo. 12 mil anos antes de Cristo. A mais antiga, hoje, está na Turquia, se chama Hasankeyf, na Turquia. Na sequência, nós vamos ter, na Turquia também, há pouco tempo, descobriu-se o templo de Göbekli Tepe, que tem cerca de 10 mil anos, na Turquia. A cidade de Jericó consta que tem 10 mil anos. Ur, na Caldeia, nossa velha Caldeia, 6 mil anos. E Uruk, também na Caldeia, com 5 mil anos.
Ugarit também, ali atualmente. Uruk, Ur e Ugarit estão todas ali na Síria. Não. Ur está no Iraque, Uruk também no Iraque, Ugarit na Síria. Ugarit na Síria. São cidades da antiga Caldeia. Você se lembra da Caldeia aí, amigos? E que estão para a Banda do Oriente, né? A Banda do Oriente, que é onde vem a orientação. Se nós aqui fizermos uma excursão no espaço cósmico, a constelação do Cocheiro, ou Auriga, que tem como estrela principal Capela, está situada no hemisfério norte, no plano norteador. Veja que interessante. Então são símbolos aí para o nosso crescimento. Essa afirmativa, ele edificou uma cidade, e também, meus amigos, se refere à nossa chegada pela reencarnação num determinado plano social. Nós chegamos num determinado plano social pela reencarnação porque nós edificamos esse plano, simbolicamente falando. Às vezes até de forma historicamente falando, em outras existências nós colaboramos aí, vai saber. Pode ser que tenhamos aqui elementos aqui na sala que colaboraram, mas também não posso fazer essa afirmação, não. Então é a nossa própria conquista, seja a cidade complexa, seja a cidade com muitos recursos, seja com poucos recursos, na pauta do nosso merecimento. Chamou o seu nome e chamou o nome de sua cidade pelo nome de seu filho. Então nós estamos vendo aqui seu filho Enoque, que é uma cidade que tem uma planificação superior, porque o Enoque define a descida de um plano mais superior em relação ao que havia no tempo, naquele tempo. Então é uma cidade com propósitos melhorados em função daquele tempo, viu? Esse é o seu significado aí. Então, o Enoque define o nome de uma visualização positiva. Da mesma forma como Jesus. Jesus é para nós o nome de uma proposta positiva. Quando nós mentalizamos o nome de Jesus, ou pensamos no nome de Jesus, nós já vamos pensar em toda uma edificação, uma elaboração evolutiva, um arcabouço psíquico grandioso, altamente qualificado desse espírito, que se reflete nos seus exemplos, suas atitudes, suas ações no mundo, que tiveram um impacto decisivo na história humana. Tanto é que a história humana é dividida em antes e depois dele. Embora aí já temos aí no movimento aí, na sociedade, movimentos que estão tirando Jesus desse contexto, certo? Estão gerando Jesus desse contexto aí, sutilmente colocando de lado. Mas isso são movimentos naturais, sinal dos tempos. Os homens precisam saturar-se do materialismo, da arrogância, da pseudo-conhecimento, em termos que renegam conhecimento espiritual, saturar para ver se isso é bom, útil, verdadeiro e agradável, em termos de espírito imortal, sobrevivência e mortalidade da alma. Mas nós não podemos mais permanecer nesse plano aí, vago, indefinido, de seguir na onda do intelectual da moda. Não. Nosso papel aqui, em função até do que já fizemos no passado, é uma edificação
ou pelo menos uma permanência nesse plano de uma nova edificação, a despeito dos ataques que nós vamos recebendo do materialismo estabelecido, que se reflete em família, que se reflete na sociedade, em todas as áreas do conhecimento, certo? Até que chega aquele momento em que a verdade dos fatos se imponha de forma insofismável. E nós já estamos vendo um movimento nesse sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um acontecimento que há pouco tempo atrás era negado pelos governos, mas agora já vem sendo admitido, inclusive, vídeos sendo divulgados que é a respeito dos objetos voadores não identificados. Vocês têm acompanhado o noticiário? Eu tenho. Que os pilotos de caça americanos eles têm revelado as gravações, as filmagens. Ou seja, o paradigma está mudando. O paradigma está mudando. Então, agora, por exemplo, mas o ceticismo continua querendo predominar, né? Então, eles já admitem a existência dos objetos voadores não identificados, mas há outros já falam, não, mas pode ser qualquer coisa, objeto, um fenômeno desconhecido da natureza, mas pelo menos já estão admitindo, não é? Já estão admitindo que já existe um fenômeno aí inexplicável, que tudo aponta para que seja um fenômeno inteligente em função dos movimentos. Essa é a tônica. Então, devagar, a verdade dos fatos vai sendo confirmada. O que, para mim, particularmente, é uma grande alegria, porque eu já com 16, 17 anos, eu já tinha visto, em companhia de um amigo, um objeto voador não identificado. Eu sempre acreditei sempre acreditei nisso. E a doutrina espírita foi uma continuação desse tipo de pensamento meu, nessa área. Porque a doutrina espírita, eu descobri na doutrina espírita a confirmação de um pensamento que eu tinha na juventude, que há infinitos mundos e que os mundos são habitados. Isso, em mim, era um conhecimento inato. Assim como outras coisas. Então, daí, meus amigos, nós vamos constatando que a verdade vai se impondo. Assim como o fenômeno espiritual, a imortalidade. Porque hoje nós temos aí neurocientistas de renome tendo experiências de quase morte, elementos que eram céticos e que estão dando o seu testemunho aí na comunidade científica. O Luiz talvez aí esteja acompanhando isso aí com mais de perto, mas existem já alguns aí neurocientistas famosos, pelo menos um aí é tido como o principal norte-americano, que era um negador do fenômeno da experiência de quase morte, mas ele mesmo teve uma e ele constatou a realidade, escreveu sobre isso. E teve um segundo, também o psiquiatra americano Brian Weiss, que também era um cético, que também descobriu, fazendo regressão hipnótica terapêutica com seus pacientes, foi levado ao passado, o elemento regrediu ao passado, e ele constatou a veracidade. Então, isso ainda não estão no mainstream aí dos acontecimentos, mas já estão permeando e adquirindo uma certa eloquência no meio acadêmico. E, com o tempo, vai ser uma verdade tão indiscutível que nós vamos ter só aquele grupamento pequeno de negadores, como temos ainda hoje, não é, meus amigos? Os elementos que afirmam que a Terra é plana, embora todas as provas que demonstram o contrário. Mas, em termos aí de escala generalizada, a maioria esmagadora sabe que a Terra é redonda. Então, esse conhecimento, e nós aqui, que estamos estudando esses assuntos,
trabalhando na seara mediúnica e tendo a comprovação de experiências passadas, nós estamos na vanguarda, meus amigos. Estamos na vanguarda do conhecimento. A ciência ainda não admite isso oficialmente, mas nós já estamos lidando com o assunto, ou não estamos? Então, nós já estamos edificando uma nova realidade interior e exterior, com base no nome de Enoque, hoje é reciclado no nome de Jesus, que é o Enoque altamente qualificado, que veio definitivamente. O Abel, o Enoque, representam os precursores de Jesus, os que vieram, simbolicamente falando, que nós estamos falando aqui de Abel e Enoque, grupamentos numerosos de espíritos que reencarnaram naqueles tempos recuados, como reveladores de novos aspectos, embora ainda embrionários, mas que já vinham apontando a sequência progressiva que culminaria com Jesus, e presentemente estamos reciclando Jesus na seara do Consolador prometido. Então é isso. E chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E hoje nós podemos dizer o seguinte: nós estamos buscando edificar uma cidade pelo nome do Filho do Homem, Jesus, que estamos buscando concretizar na intimidade. Na semana que vem nós retomamos o assunto do versículo 18. Que Jesus nos abençoe.